Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao PodPet, o podcast do Programa de Educação Tutorial Conexão de Saberes da UF. Eu sou o Guilherme, etiano e estudante de Geografia, e hoje nós temos uma mesa virtual interdisciplinar muito pesada formada pela Sandra Maciel e pela Priscila Alves. E aí, Lívia? Oi, Guilherme, tudo bem? Meu nome é Sandra Maciel, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e coordeno o Núcleo de Etnografia, Educação e Justiça Social. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Olá, meu nome é Priscila Alves, sou câmera, sou da área do audiovisual, de cinema, trampo com fotografia, com música e atualmente tenho estudado muito e me envolvido muito com as narrativas do audiovisual de cinema negro. Estou com o meu projeto que se chama Silão e Suas Histórias, em homenagem à minha comunidade, sou criada da comunidade do Morro do Turã, e agradecer aí pela oportunidade para estar junto nessa tarde com vocês. Obrigado, Priscila. Olá, eu sou Lívia de Souza Vidal, sou pedagoga. Estou como pedagoga há 7 anos no DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, aqui do estado do Rio de Janeiro, e atualmente à frente da Escola de Gestão Socioeducativa, então a escola de formação inicial e continuada dos servidores do DEGASE e dos operadores do sistema socioeducativo como um todo, para profissionais de outras instituições. Também tive a oportunidade durante esses 7 anos no DEGASE me formar como facilitadora em justiça restaurativa, e isso também devo aqui a experiência na socioeducação. E fora do DEGASE, eu trabalho com arte, cultura, dentro da coletiva Mulheres de Pedra. Isso também compõe muito e contribui para a pedagoga que eu sou dentro do sistema socioeducativo. E estou atualmente fazendo doutorado na UF, então me sinto aqui conectada tanto a Sandra quanto a Priscila, em 2 esferas diferenciadas e que trazem para o DEGASE. Me sinto conectada a Priscila pelo mundo das artes, pelo mundo audiovisual, do cinema, e a Sandra pela UF, mas as duas também pelo DEGASE, então é um bom encontro. Só para direcionar um pouco, a gente vai falar como é o trabalho no DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações de Socioeducação. Ao contrário de outros estados que possuem ONGs ou alguma empresa particular que faz esse serviço, aqui o DEGASE ele é um órgão do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Ele é responsável pelo cumprimento dessas medidas socioeducativas e foi fundado em 1994. A fundação dele foi para instituir a Fundação do Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência. No censo de 2015, o Ministério dos Direitos Humanos divulgou alguns dados sobre como é a geografia desse sistema. No Brasil, são 25 mil jovens que estão internados nas unidades de socioeducação. Pegando de exemplo o estado do Rio de Janeiro, onde fica o DEGASE, são 2 mil jovens para 800 vagas. E essa superpopulação, ela fica dividida em 96% meninos e 4% mulheres, ou meninas que são até 21 anos. De acordo com esse censo também, 60% dos jovens considerados negros, 57% deles têm idade entre 16 e 17 anos, 53% de novos egressos, pessoas que já cumpriram alguma medida, e 70% deles estão afastados da escola. Por isso que esse tema, socioeducação e inclusão educacional, é tão importante para a gente poder entender um pouco como se configura esse cenário. Muito obrigado por ter aceitado participar com a gente. Você falou que tem as escolas, no DEGASE, os cursos. Eu queria saber como que é feita essa divisão, porque tem algumas escolas que são do DEGASE, da rede, que são abertas para pessoas que não são internas. É isso ou eu estou fazendo confusão? Então, a escola em que eu trabalho, ela é direcionada exclusivamente para os profissionais. Então, essa é uma escola de governo, um estilo de escola de governo, em que a gente oferece formação o tempo inteiro para pensar a prática socioeducativa, para melhorar ou para difundir alguma prática realizada em uma unidade aqui ou ali, como uma metodologia, que a gente possa replicar. Então, essa escola é a Escola de Gestão Socioeducativa, que se chama Paulo Freire,
que é sediada aqui na Ilha do Governador, no complexo de unidades da ilha. Então, a gente está dentro do campus CECEL. Aí, diferentemente da escola de gestão, dentro de cada unidade de privação de liberdade, cada uma das unidades de privação que estão localizadas em diversos locais do estado do Rio de Janeiro, existem escolas, e aí essas escolas são escolas da Secretaria Estadual de Educação e elas são direcionadas aos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade. Mas são 2 trabalhos diferenciados. Algum tempo atrás, não sei se ainda tem, tinha algum convênio com a FATEC ou alguma coisa assim, que tinha uns cursos técnicos ou profissionalizantes. A escola de gestão está localizada nesse campus que se chama CECEL, né, que é o Centro de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. E aqui dentro tem um campus, uma base da FATEC. E aí eles ofereciam até bem pouco tempo atrás bastante cursos, principalmente, né, para as áreas tecnológicas, mas nesse momento a parceria está um pouco em suspenso, o espaço está vazio. Nesse momento, por conta da pandemia, todas as atividades de formação para os adolescentes estão paralisadas, né? Pelo menos aqui no campus. E a atividade da FATEC já estava um pouco silenciosa, né? Um pouco parada já antes da pandemia, né? Os cursos e as atividades de formação complementar para os adolescentes, sejam profissionalizantes ou cursos de arte, em geral, funcionam por parcerias externas, né? São poucas atividades que o próprio Degase realiza com profissionais da casa, então acaba que a gente, em alguns momentos, fica à mercê das políticas, né, financeiras de determinados períodos. E como o governo do estado do Rio de Janeiro vem sofrendo, né, já de uns 5 anos para cá, né, crise econômica, a gente tem sofrido muito dentro do departamento e as parcerias têm ficado cada vez mais fragilizadas. Só falando, caso as pessoas não conheçam, estejam ouvindo de outro estado, a FATEC é uma instituição pública, né, do governo do Rio de Janeiro, que ela oferece cursos técnicos profissionalizantes, subsequentes ou concomitantes com o ensino médio, né? Ou a pessoa está fazendo ensino médio e estudando algum curso técnico junto, ou ela pode fazer separado também. Caso alguém não conheça, né, deixar claro como é que funciona. Perguntando para Sandra como que ela começou a trabalhar com esse tema e como ela se interessou por esse tipo de serviço. Então, Guilherme, na verdade, isso faz parte de um percurso, né, de trabalho. Eu nunca trabalhei no Degase, né? Eu trabalhei no campo da educação, já desde o início da minha formação como professora, e logo que eu entrei na universidade, eu fiz pedagogia na UF, eu fui participar de um grupo de pesquisa que discutia a questão do fracasso escolar. Esse grupo de pesquisa ele ia analisar assim, como é que se dava o percurso educacional desses estudantes que são aqueles que são excluídos, evadidos, os reprovados. E dentro desse grupo de alunos, né, que eram os alunos que a gente investigava, a gente identificou um número grande de estudantes que saíam da escola, chegavam numa certa idade, geralmente mais perto da adolescência, eles saíam da escola, evadiam e não retornavam. Diante disso, o grupo de pesquisa que eu participava, que era coordenado pela professora Carmen de Matos, foi investigar o que acontecia com esses estudantes, né, quando eles saíam da escola. E aí nós encontramos, né, um número de pessoas que iam trabalhar, alguns que ficavam em casa, assim, sem outra atividade, mas tinha um grupo que ia morar na rua, que viravam moradores de rua. E nós começamos a fazer um trabalho de pesquisa com esses adolescentes que estavam nas ruas, e a partir desse momento que a gente foi fazer esse trabalho, a gente acabou chegando num grupo de adolescentes, né? Isso no meu trabalho de pesquisa. Eu não quero dizer que o percurso educacional, o percurso seja sempre esse, mas nesse trabalho isso foi o que aconteceu. Tinha esse grupo que ia morar na rua. Desse grupo que ia morar na rua, a gente encontrou um grupo grande de adolescentes que acabavam cometendo pequenos delitos e acabavam parando nessas unidades de privação de liberdade. E a partir daí, esse tema entrou na minha vida, assim, né? Começou. E aí eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Como que a gente que é professor e que atua nas escolas públicas, principalmente as públicas, mas também as privadas, a gente tem uma responsabilidade enorme com os nossos estudantes, né? Quer dizer, imagina que um aluno que é considerado um aluno que, entre aspas, fracassa na escola,
fala, né, que é excluído da escola, ele um dia pode, nesse percurso da saída dele da escola, acabar indo para a rua, cometendo um delito e ir parar numa unidade de internação. Esse foi o caminho que eu fiz como profissional. E aí, depois disso, a gente fez um trabalho com esses adolescentes, e aí nós fomos convidadas, no ano de 98, a desenvolver uma pesquisa, convidados pelo Ministério da Justiça, num convênio que era Ministério da Justiça, DEGASE, UERJ, que era onde eu fazia o meu mestrado. E aí eles convidaram toda a universidade e a Faculdade de Educação, que era onde eu estava fazendo o meu mestrado, e então nós começamos uma pesquisa dentro das unidades de internação. Então foi uma pesquisa longa, uma pesquisa etnográfica de 2 anos, e depois dessa experiência eu acabei mantendo o meu interesse nessa temática. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu trabalhei um tempo em abrigos para adolescentes, para meninas, e quando eu resolvi fazer meu doutorado, eu fui estudar a questão das mulheres, a situação educacional das mulheres em situação de privação de liberdade. E aí eu estudei tanto as mulheres adultas, né, que estão nas prisões, quanto as adolescentes que estão internadas nessas unidades que, no caso, aqui no Rio de Janeiro, são do DEGASE, né? Minha passagem, né, pelo sistema socioeducativo começou em 2010, né, como fui conhecer. Na verdade, eu não conhecia o sistema socioeducativo, né? Eu acho que quando fui parar lá no sistema, eu já sabia que teria um espaço onde determinadas pessoas menores de idade fossem parar nesse sistema. Mas antes de tudo, aproveitando uma das falas da Sandra sobre como ela conheceu o tema, até sobre a expressão prisão e internação, né, que para mim é uma visão do restígio da escravidão, né? É o Estado dizer que essa pessoa tem que estar lá por conta de tipos de comportamento, de tipos de violência e determinadas situações. Então, quando eu falo sobre prisão e internação, para mim é a mesma coisa, só que, né, as regras que mudam, né, para quem é maior e para quem é menor, mas o sentido de você estar na mesma situação, para mim, se torna um pouco igual, sabe? Em 2010, eu passei por um sistema socioeducativo, né, cumpri medida socioeducativa lá por conta do tráfico de droga. Na época da escola, eu já tinha passado por um juiz também, por conta de briga de escola, e fui para lá no sistema socioeducativo, primeira vez que eu fui numa audiência e tal, aí ganhamos perdão e tudo mais, então eu não entendia muito bem o que era socioeducação, o que era o sistema socioeducativo, o que era passar por um juiz. Essas informações, né, não chegam. Você só aparece lá, você só comete alguma coisa e você chega lá. E às vezes nem todo mundo comete, né? Às vezes você chega lá, tá? Ou tá no lugar errado. E em 2010 eu passei pelo sistema socioeducativo, eu fiquei 1 ano lá, né, cumprindo medida, primeiro pelo processo provisório, que aí você fica aguardando o processo e tudo mais, e depois eu tive liberdade assistida, né, e eu tive a oportunidade de estar lá no CRIAGE, tive a oportunidade não, né, estive lá no CRIAGE de Ricardo de Albuquerque. Aí nesse processo eu fiquei 1 ano, né, nessa construção do DEGASE, passando por todos esses processos de liberdade assistida, de provisória, a delegacia, desse contato com o espaço, desse contato com pedagoga, com assistente social, com as atividades que tinham dentro do DEGASE, com a escola no DEGASE. Na verdade, meu primeiro Enem que eu fiz foi dentro do DEGASE, né? Nunca tinha feito Enem, né? Eu tinha saído de um rolê da escola, né? Ou seja, eu saí da escola, não foi assim, sair da escola fui invadir. Não, saí da escola porque a escola pediu para me se retirar, né? Pelo fato de eu ter ser uma pessoa muito sem limite em determinadas posturas e determinados comportamentos, que até eu, com 27 anos agora, eu consigo enxergar isso de uma outra forma. Essa data, para mim, esse ano eu faço 28 anos, então se torna algo muito significativo para mim, porque tem 10 anos eu consegui construir essa Priscila Alves de fotógrafa, cineasta, que trampa com som direto, que trabalha com música, né, que está totalmente ligada à arte, à cultura popular. Então eu acho que o DEGASE, ele foi um processo da vivência daquele espaço, de estar conectado com outras meninas, que tem outras histórias, que tem outras vivências, que vêm de outras favelas, de outras facções, né, vice-versa, assim, em relação a esses espaços. Então, né, quando eu cheguei lá no DEGASE e tive esse contato com esse espaço, essa rotina, esse questionamento de ter dessa forma, essa é a regra, é esse horário,
tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Muitas coisas positivas e muitas coisas também que me incomodam, né? Como em relação até o tratamento dos agentes, como, infelizmente, algumas pessoas que trabalham no sistema socioeducativo, eles reproduzem o racismo, sabe? Não é uma coisa também, mesmo o profissional tendo essa construção, né? De lidar com determinados assuntos, com determinados jovens e tal, mas eles nunca vão saber, de fato, o que é estar ali cumprindo uma medida socioeducativa, mesmo trabalhando naquele espaço, entendeu? A vivência, para mim, né? Essa experiência de estar no DEGAS foi uma experiência muito desafiadora para mim, para minha família, né? Para as pessoas que têm uma ligação bem afetiva, né? Familiar, que acompanhou essa minha trajetória lá quando eu estava no DEGAS. E a partir disso, depois que eu saí do DEGAS, que eu comecei a pensar em fazer outras coisas, em fazer outros cursos, eu volto novamente para o DEGAS, né? Em 2013, falei diretamente com o Eduardo Caum, que é o idealizador do projeto TV Novo DEGAS, falei, cara, tô precisando de um trampo, e o que você tem aí para mim? E aí ele disse que tinha uma vaga no projeto da TV Novo DEGAS, como assistente de aula, só que eu deveria fazer o curso como qualquer um aluno, qualquer um interno lá, né? Eu pude participar do projeto TV Novo DEGAS porque eu já tinha passado pelo sistema socioeducativo, entendeu? Porque eles não misturavam o pessoal da comunidade que nunca passou pelo sistema com a galera que era interna, né? Com os adolescentes que estavam cumprindo medida. Para quem está cumprindo medida, não pode se relacionar com quem não é do sistema, quem não está no sistema. É meio que uma regra para você poder participar. E aí, a partir disso, né, eu vendo tudo aquilo novo, né, tendo uma carteira assinada, tendo um salário, trabalhando em uma carga horária flexível, né, e podendo estar estudando à noite. Isso me cativou muito, né, e por isso que eu falo que o audiovisual salvou a minha vida, né, foi esse movimento, foi através dessa oficina, através de ver outros jovens também, que estavam também na mesma situação e tá prosperando e tá progredindo. Isso me fez um interesse muito grande de ficar, não quero ficar só como auxiliar de aula, eu quero mexer nesse computador também, eu quero saber manusear essa câmera também. Pelo fato de ser muito comunicativa, de estar bem atenta e ter um diferencial, né, entre os meninos e as meninas que tinham a 4ª série, que não chegaram a, de fato, concluir o colégio, pararam, interromperam isso por determinados fatores, por várias falhas, antes de tudo, do Estado, né, e aí tem as invasões também no seu território. Então, tudo isso constrói. Uma menina ou um jovem que está passando por sistema educativo, ele não simplesmente parou lá. Ele cometeu um ato, ele roubou, ele fez, traficou e ele merece estar naquele espaço, né? Eu acho que, antes de tudo, para ele estar naquele espaço, para ele estar passando por essa situação, houve várias falhas também, né, do sistema que causou que ele chegasse a esse ponto também. Qual é a história desse jovem, né? Como que foi a formação, como foi a família, como foi essas vivências? Então, eu penso muito sobre isso, né? Como esse caminho que eu trilhei para hoje ter esse tipo de formação, né? Ser privilegiado, que eu falo, entre nós ali, né? Entre milhares de jovens que entram e saem no sistema socioeducativo, né? Eu não fico sendo privilegiada entre quem já tem o privilégio, sabe? Mas em si, de fato, com quem está construindo, quem está tentando dar um ganjo aí na vida e nos caminhos. E também, para mim, de alguma forma, a base familiar foi tudo, né? Porque o sistema socioeducativo, ele está lá e eu não acredito que esse sistema, né, que a gente fala que vem do Estado e tal, funcione de fato. Que me cativou, né? Não só ter saído de lá e ter continuado essa trajetória, ter continuado a busca desse conhecimento, dessa formação, foi bater de frente e reencontrar pessoas também de periferias, pessoas também pretas, pobres, que também estavam no mesmo objetivo. Eu lembro uma vez que eu fui lá numa formação que teve do curso de TV Novo DEGAS, e aí perguntaram se eu queria falar alguma coisa, e eu estava trocando muito essa ideia, que eu falei, cara, aqui existe essa ferramenta, né? Existe esse espaço onde tem um curso de gastronomia, onde tem um curso de automotiva e tudo mais. Mas o que acontece? O empregador, ele pode até dar oportunidade para aquele menino lá que passou pelo socioeducativo. Mas se você não estiver preparado para a oportunidade vai chegar, eles vão dizer, a gente tem oportunidade, mas ele não tá afim, e aí a bola vai para outro. E eu acho que, assim, as pessoas têm que contratar a gente, as pessoas têm que chamar a gente para trabalhar, para fazer os projetos, não porque a gente passou pelo sistema socioeducativo, mas porque a gente tem competência para fazer esse trabalho. As oportunidades estão aqui, os cursos estão aqui, lá fora também tem outras coisas também que você pode descobrir, mas sempre ter o foco que a oportunidade quem faz é você, sabe? As pessoas têm que te chamar para trabalhar e você tem que estar aprendendo e se organizando para conseguir mudar e meio que quebrar isso, sabe? Não as pessoas sempre estar levando a gente como material de estudo ou como fonte de informações,
mas em si, um outro olhar. Eu acho que falta muito isso da sociedade, muito isso de muitos profissionais, é olhar a pessoa, um jovem, que já passou pelo sistema socioeducativo, ou que está passando pelo sistema socioeducativo, que está tentando entrar para esse mercado, ou qualquer outro mercado, qualquer outra profissão, como capaz daquilo, sabe? Não com esse olhar, coitado. A minha socioeducação não foi a partir do sistema do Degase, nessa instituição, nesse muro fechado, alto, com essas regras, com essa ordem. Eu acho que a minha construção ela já veio da minha comunidade. Eu queria perguntar para a Lívia e para a Sandra também, se tem alguma formação específica que alguma graduação, curso de extensão, qualquer coisa assim, para capacitar ou melhorar, pelo menos, a forma de lidar e trabalhar nesses espaços. A gente não possui, né, a nível nacional nem a nível estadual, uma formação específica para atuar na socioeducação. Então, acaba que cada área, né, sendo essas áreas que compõem a equipe técnica, que é serviço social, psicologia, pedagogia, cada uma dessas áreas, o profissional, quando entra, ele vai buscando formações aqui e ali, né, formações a nível de extensão, como o curso que a Sandra Maciel coordena na UF, tem cursos que dialogam muito, como o curso do NEP, na UFRJ, mas uma formação específica, talvez a gente poderia pensar aí na formação de um educador social, né? A gente não tem uma formação voltada especificamente para a socioeducação, então a gente vai compondo uma formação com os diversos cursos, com as diversas temáticas que a gente vai encontrando nas instituições que mais dialogam com o socioeducativo. Então, por exemplo, aqui na Escola de Gestão Socioeducativa a gente oferece diversos cursos e a gente está pleiteando a composição de um curso de especialização, mas ele ainda não está vigente, né? Ele ainda não se efetivou. Novidade boa, Lívia. Não estava sabendo disso. Muito bom que vocês tenham uma especialização. Então, Guilherme, primeiro, assim, acho que é importante entender que uma equipe que trabalha dentro do Degase, né, ela é uma equipe multidisciplinar, então você tem pessoas de muitas áreas que atuam dentro desse espaço. Eu posso falar especificamente da área da educação. Então, por exemplo, no campo da formação de professores, a gente, infelizmente, não tem uma formação específica para essa atuação. E eu posso te dizer também que, por exemplo, na minha experiência com a UF, o que eu tenho visto das estudantes de pedagogia e dos estudantes é que os alunos, eles conhecem muito pouco esse trabalho, inclusive não tem uma compreensão muito grande de que existe ali um campo de atuação para o pedagogo, né? Então, quando a Lívia fala, né, da atuação dela e do trabalho que ela faz, e quando ela traz assim, tem cursos, tem escola, eu não sei, pelo que eu tenho visto da minha relação com as alunas, é que as alunas não compreendem que dentro dessas unidades de internação tem uma escola pública que funciona dentro dela. Mas também tem cursos oferecidos pela própria instituição, né? Porque a escola pública está vinculada também ao governo do estado, é uma escola pública, né? Vinculada à Secretaria de Educação. O Degase também né, Lívia? Agora que eu tô aqui falando, vocês são todos agora vinculados à Secretaria de Educação, não é verdade? Isso, a gente... E é até interessante que eu estava falando ainda há pouco, né, que dentro das unidades de privação de liberdade tem escolas da Secretaria Estadual de Educação, que também somos nós, né, mas acaba que a gente é um departamento dentro da Secretaria, né, e funcionamos juntos e ao mesmo tempo de uma forma autônoma. Então, o que eu tenho percebido é isso, que as estudantes, né, no curso de pedagogia, eu posso falar especificamente da UF, que elas não têm uma compreensão muito grande de que esse é um campo de atuação para o pedagogo. E a universidade, ainda, nesse campo, ela atua ainda de forma muito limitada, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda tem poucos professores que atuam dentro das faculdades de educação que trabalham com essa temática. Mas, por outro lado, aí a Lívia trouxe a questão do curso, né, que a gente oferece na UF. Então, eu ofereço, junto com a professora Vanusa Maria de Mello, nós coordenamos um curso de extensão sobre educação em espaços de privação de liberdade. Esse curso é um curso de extensão, então ele é aberto para pessoas de fora. A procura é enorme. E aí eu abri ele também para os estudantes, né? Então ele é um curso que ele funciona metade público externo, metade estudantes de graduação. E o que eu tenho visto, assim, desde que o curso começou, a gente vai ter a 4ª edição agora e eu já convido Lívia e Priscila para estarem presentes
presentes, porque eu sou dessas que convido logo, né? Então, o que a gente tem percebido é que o número de estudantes que desejam fazer o curso tem aumentado gradativamente. Então, a última turma a gente teve mais de 40 estudantes inscritos. Isso porque assim, eram 40 vagas, porque se tivessem 60 vagas, eu teria 60 estudantes. Então, é um campo de interesse dos estudantes, embora as faculdades de educação, os cursos, no meu caso, o curso de pedagogia ou as outras licenciaturas, ainda tenham poucos profissionais, professores que discutem essa temática. E se a gente for pensar, por exemplo, no campo da educação de jovens e adultos, a faculdade de educação, por exemplo, tem uma disciplina de educação de jovens e adultos, uma no curso inteiro de pedagogia, para dar conta de todas as questões que envolvem a EJA. Então, infelizmente, a gente tem pouca formação. A gente tem na UF também uma disciplina que chama Pedagogia Social, que tem uma professora que vai trazer essas discussões, né? Como a Lívia comentou agora. A gente ainda tem pouca formação, né, inicial nesse campo, mas o que eu percebo é um interesse imenso dos alunos em atuar nesses espaços de privação. Então, à medida que a gente foi oferecendo o curso e as estudantes, né, das licenciaturas começaram a fazer essa formação, o que eu tenho visto é um número grande de estudantes me procurando, por exemplo, para fazer monografia sobre esse tema. Um número grande de estudantes buscando o Degase para fazer estágio, que era um campo que eles não viam como um espaço possível de estagiar. Então, eu acho que a gente vai, nesse sentido, formando novos profissionais para atuar nesses espaços. Então, são profissionais que, à medida que, por exemplo, eles fizerem um concurso, né, e forem aprovados para atuar numa unidade de privação ou numa escola estadual dentro de uma unidade, esse profissional já chega compreendendo qual é o trabalho dele, qual é o papel dele, compreendendo. É claro que a formação se dá também no próprio espaço. Então, não dá para eu te dizer assim, olha, a gente na graduação vai formar esse cara de uma maneira, né, que ele vai chegar ali pronto para atuar. Não, a formação se dá na prática, na atuação. Mas a gente vai, pelo menos ele compreende qual é o papel dele, ele sabe o que ele está fazendo ali, que lugar é aquele que ali que tem espaço para pedagogos, para licenciandos, para professores. Então, eu acho que a gente está crescendo o número de formações, né, dessas formações mais livres, extensões, e alguns professores já, dentro da formação inicial, já oferecendo algumas disciplinas, mas o interesse dos alunos é muito grande. Embora eu não acredite, assim, como profissional, que esse espaço deveria existir, sinceramente. Eu acho que a gente vive numa sociedade extremamente punitivista, né, e que ela vê qualquer tipo de problema sendo resolvido por meio da punição. Então, não é o que eu acredito, mas é o que nós temos hoje. E se nós temos esse espaço, o papel da universidade, né, o papel dos espaços de formação é que essas pessoas elas sejam suficientemente sensíveis e compreendam qual é o papel delas nessa atuação. Isso que a senhora falou, eu acho que é uma das maiores máximas, assim. A gente vive sobre um governo, tanto estadual quanto a nível federal, que acredita que a melhor forma de corrigir as pessoas, de mudar a vida dela, é fazendo uma punição muito severa sobre os atos que elas cometeram. Por isso que eu queria perguntar para a Lívia, também para quem sentir vontade de falar, caso você tenha alguma ideia sobre isso também, como é feito o planejamento pedagógico nessas escolas do Degase, nesses espaços escolares, e o que impede de conseguir atingir um caráter emancipatório para que a pessoa que está ali recebendo aquela educação, ela possa ser estimulada a mudar o seu comportamento e a buscar coisas diferentes. Também ouvi um pouco da Priscila sobre como era diferente a escola formal, né, o espaço escolar que você vai lá estudar durante a semana e o espaço de aula dentro da Degase. Então, fiquei conectada à fala da Sandra, né, sobre a compreensão de que espaços como esses, né, poderiam não existir, ou pelo menos, né, eu corroboro muito desse pensamento de que a preferência é que a gente não tenha espaços com viés punitivista. E aí fiquei pensando muito que a formação, né, de um educador social, uma formação de uma pedagogia que trabalha o socioeducativo, né, se a gente pensa a política socioeducativa como uma política tal qual ela está no papel, né, como ela está lá no SINASE documento, no SINASE lei, né, que é a legislação específica da socioeducação, a gente poderia pensar uma política muito bonita, né, que quer lidar
ajudar e quer proporcionar um trabalho de apoio a que as potências juvenis possam florescer de uma forma ainda mais positivada, né? Mas esse ainda não é o viés que a gente vivencia e que a gente efetiva na nossa sociedade. E aí não só no socioeducativo, mas acho que na sociedade em geral, né? A gente ainda está lidando com um viés extremamente, um olhar extremamente punitivista. E aí fiquei pensando até quando a gente pensa na nomenclatura pelo resto do mundo, se chama ainda uma política da delinquência juvenil. A gente aqui no Brasil avançou na nomenclatura, mas ainda precisa avançar muito nas práticas, né? E o que a gente tem como propostas, né, de formação, de educação formal, de planejamento, vem muito nesse bojo, nesse contexto em que ainda é tão restrito pensar potencialização e autoria, e expressão e criatividade e expansão de experiência para as juventudes. A gente ainda trabalha na educação como um todo, seja dentro da socioeducação ou fora dela, né, com uma perspectiva de um ideal de juventude, de um ideal de adolescência, de um ideal de infância, que eu me pergunto onde elas existem e como é que a gente pode experimentar potência, né, dentro da escola primária, da escola municipal, particular ou pública, e dentro das escolas, né, da escola de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, como é que a gente pode oportunizar que as pessoas experimentem criação, expressão, expansão ampliação de repertório estético, ético, enfim. Então, acho que isso é um desafio para a nossa sociedade, né? A gente ainda está vendo as pessoas de uma forma muito restrita. E aí o público socioeducativo, muito mais, né? Essa população que é atendida aqui dentro do Degase, ela é muito mais estigmatizada. E aí a gente tem um desafio, sim, de pensar planejamento, de pensar tudo que é relativo ao cotidiano socioeducativo. Mas não é porque o socioeducativo tenha um problema, mas é porque a gente, enquanto sociedade, não está querendo olhar para determinadas populações. A gente, enquanto sociedade, não está privilegiando uma certa humanidade que está sendo pautada como uma humanidade que não vale a pena. Daí que a gente amplia o tempo inteiro, quando institucionaliza, a gente extrapola essas vulnerabilidades. Então, pegando esse gancho da Lívia, né, eu comecei a imaginar um pouco dessa minha trajetória, né, desses caminhos que eu corri durante esses 10 anos, né, Lívia, que eu estava falando anteriormente, que esses 27 anos que eu tenho hoje é uma data muito significativa para mim, né? Em setembro eu faço um novo ciclo, e aí eu fiquei trocando uma ideia hoje com a minha família e falando, caramba, em 10 anos eu consegui, né, passar por vários lugares, se formar, né, aprender essa questão da oralidade, essas informações que eu não tinha acesso, né, chegaram até mim sobre racismo, sobre LGBT, sobre várias informações que ficam invisibilizadas para a gente na periferia, né? Não, hoje em dia a gente tem mais acesso à internet, né? Naquela época eu era um pouco mais adolescente, né? Hoje em dia tem mais a internet, hoje tem redes sociais que a juventude hoje consegue ter mais acesso a essas informações, né? Mas eu fico pensando nesse tempo que eu estava construindo um monte de coisa, que eu estava acessando vários outros espaços, que eu estava se preparando para esse momento agora, que é o momento já com a maturidade, né, com sonhos, com projetos que fossem concluídos, eu comecei a encontrar várias figuras, vários adolescentes que passaram comigo na cena socioeducativa e não só que passaram e que teve a oportunidade de estar, na época que eu estava fazendo monitoria na TV Novo Degase, na mesma situação, ou seja, na rua, vulnerável, e eu sempre quando eu encontro, sempre é um choque para mim, eu falo, caraca, cara, passou esse tempo todo moleque tá na pista mesmo, e aí, pô, tô nessa mesmo, sabe? E outras que já se foram, e outras que passaram pelo socioeducativo e foram para a maioridade mesmo, entende? E não conseguiram dar esse pulo aí, não conseguiram. E aí não é conseguiram porque hoje em dia tem oportunidade, hoje em dia tem curso, hoje em dia tem acesso, mas é para além, né? Como eu estava falando, Lívia, nem todo adolescente tem uma saúde mental, né? Tem um psicológico para conseguir estar sem grana e mesmo assim continuar sem grana, sem ter que procurar parada errada, sem ter que procurar uma facilidade de alguma forma, ou a ferramenta que ele tem para conseguir sobreviver também no meio desse caos, no meio disso tudo.
Então, até que ponto essa socioeducação ela funciona? Ela funciona a partir do momento que o jovem comete um ato infracional, entra lá e ele vira um interno, onde ele está sendo socioeducado para poder estar na sociedade novamente, sabe? E não é por esse viés teórico, mas eu acho que é a sobrevivência, né? A sobrevivência faz com que o jovem, ele procura as ferramentas que ele pode, ou é sendo no tráfico, ou é sendo carregando um peso na comunidade, buscando outras alternativas para poder ter grana. Eu penso muito nessa questão da minha formação, nessa minha construção, né, com a base familiar que eu tenho, né, é uma gratidão, foi uma socioeducação muito grande para mim, a minha base familiar, que foi a base que me deu força, que foi a base que acompanhou essa minha trajetória, que acreditava, né, no meu potencial, e essa questão, né, que poucos têm, sabe? Para atualizar mesmo, e percebendo que as coisas têm a cada vez ficado mais complexas, né, eu tenho um menino que eu conheci, né, na produtora Sônica, eu passo participação lá no Turano, a produtora que o Milton é idealizador do projeto, e eu estou agregando lá nesse pouco tempo que eu estou morando no Turano novamente. E aí, o garoto que quer fazer rap, quer fazer música, que tá, tipo, sem grana, sabe? Tá longe da mãe, não quer muito assunto com a mãe, porque a mãe também passou pelo sistema e também não tem um vínculo, né, de parceria e tal. E que eu me vejo numa situação de pedagoga, né? Mesmo não tendo essa formação, eu me vejo nessa situação de pedagoga e falar, velho, o que eu posso te agregar, o que eu posso te fortalecer é te ensinar como você fotografar, como você fazer uma grana. Eu posso te auxiliar em você ter minimamente esse conhecimento para você fazer uma assistência comigo, do que você ficar aí vulnerável, carregando peso, vulnerável aí no morro, num lugar que você não é cria, num lugar que qualquer momento a polícia pode chegar e querer te prender por nada e por menos, só porque você está sem camisa e está em um lugar vulnerável, né? Então, a cada dia, né, e essa volta ao meu território, que eu fiquei uns 4 anos longe do Turano, né, e aí volto para casa dos meus pais, vendo que a coisa está numa situação muito mais difícil do que era na minha época, né? A juventude está no tráfico de drogas, a juventude está sem saber o que fazer. Chegou a pandemia, isso enlouqueceu mais ainda ele, né? Porque como é que faz sem grana, como é que faz sem estrutura? Então, pensando que até que ponto essa socioeducação existe, sabe? E aí tem aquele discurso que a gente fala que a educação vem de casa, que a formação vem de casa, mas quando eu penso muito em essa questão da socioeducação, baseado em relação ao sistema, em relação a essa ligação com o Estado, né, que é o DEGASE, até que ponto chega essa socioeducação e a formação das profissionais que estão lá, né? Eu acho que é super interessante e super enriquecedor essas pontes, né, que a Sandra tem feito, que está trazendo essa informação, porque eu acho assim, porque é muito vago, assim, posso estar sendo equivocado em relação a isso, mas eu fui uma pessoa que, na época, eu passei pelo sistema educativo, eu tinha um temperamento e um comportamento totalmente diferente do que eu sou hoje. Né? Era uma pessoa mais agressiva, eu era uma pessoa que não era muito de diálogo, que eu ouvia poucas pessoas, que era aquela questão de eu estou aqui num território que não é minha casa, que é um território que eu não conheço essas pessoas e que eles chegaram aqui na minha vida e eu tenho que viver isso dessa forma, desse jeito, por um processo que eu estou passando. Até que ponto esses profissionais, eles de fato estão entregues a essa causa, né? Com essa questão humana, né? Que é essa questão de ver, oportunizar, né, esses conhecimentos e acessos que ele teve para aplicar de uma forma saudável com o adolescente, né? Até que são essas reflexões que eu penso quando eu falo sobre socioeducação, porque eu tenho muito esse bloqueio, sabe? Eu tenho muito essa coisa de quando eu troco sobre o DEGASE, sobre esses espaços, não é uma opinião formada que eu tenho sobre o espaço, sabe? Eu acho que isso que eu tenho sobre a minha vivência e o que eu posso falar são coisas que eu percebo, né, e que são construídas, né, a partir desse momento que eu tive lá e esse momento que eu estou agora. A Priscila falou e a Lívia falaram assim muitas coisas que eu acho que são fundamentais assim para nós que somos do campo da educação, né? Eu acho assim, a gente quando a Priscila vai falar assim, não, eu fui expulsa da escola, né? Da escola, pelo menos foi o que eu entendi, Priscila. Então, acho que a gente ainda tem, né, uma escola que avançou muito em alguns aspectos, mas avançou muito pouco em outros, né? Sim. Uma escola que elas ainda, profissionais do campo da educação, e eu me coloco nesse lugar, porque eu sou pedagoga, né, que sabem trabalhar pouco, que conhecem pouco a cultura juvenil, que conhecem pouco
esses espaços, né, que têm dificuldade de trabalhar com qualquer sujeito que fuja da norma, né, do que está normatizado. Então, aí eu tenho um aluno que é um pouco mais bagunceiro, eu tenho um aluno que fala um pouco mais não, aí eu não sei mais o que fazer, né, eu fico perdida. E aí a escolha da escola é uma escolha muito ruim, né, que é uma escolha, colocar esse sujeito para fora da escola, né, e quando você coloca uma garotada de classe média, porque a garotada de classe média adolescente também faz bagunça, também faz um monte de besteira na escola, mas às vezes tem uma rede que sustenta ele muito mais. A galera mais pobre tem menos acesso, tem menos oportunidades. Então, eu acho que a gente precisa repensar essa escola, né? É muito complexo, né? Essa questão da escola. A escola, que é o lugar que tem que te abraçar, que tem que te acolher, ela faz com que você perca, né, esse objetivo, esse sonho, essa potência que o jovem tem. Eu queria pegar um gancho, né, assim, da fala da Priscila e da Sandra, né, porque acho que a gente está pontuando, né, ouvir na fala da Priscila lá no momento inicial uma compreensão muito bacana, que é trazer, né, ela foi trazendo, bom, essa política socioeducativa, esses profissionais, e assim, ela foi trazendo um adensamento dessa reflexão, que é, cadê essa política socioeducativa também no meu território, né, essa política como poderia ser, no melhor que ela poderia ser no território, no cotidiano, e aí a gente também vem para essa discussão sobre que percepção e que acolhimento e que capacidade é essa que a gente tem dentro das instituições escolares, como os nossos colegas, pedagogos e professores, né, se sentem habilitados, se sentem à vontade, se sentem capazes mesmo, né, informados para lidar com uma população que está todo mundo querendo se livrar, né, ou se livrar de ser, né? Porque muitas vezes a gente também faz parte dessa população e acaba acreditando por conta das instituições que a gente precisa se livrar de uma história para ser outra coisa, né? Que é o tal do cidadão, que é o tal da, né, talvez a dita a dita pessoa de bem, né? Assim, como é que a gente representa algo que seja aceitável socialmente? Então, acho que não é o caso da gente não se trata aqui de colocar responsabilidade em tal ou tal instituição, né, que tal ou tal instituição consegue ou não lidar, tal ou tal profissional sabe ou não como lidar com a população que é a nossa, né, que é majoritária, que é a população negra, que é a população pobre, que é a população que está vivendo em territórios periféricos ou não periféricos, mas que a gente poderia chamar aqui de espaços populares, né, os conjuntos habitacionais, os bairros mais isolados, mais afastados dos grandes centros, onde circula dinheiro, esporte, lazer, onde está a concentração de estruturas de saúde e oferta diversificada de instituições de educação. Como é que a gente lida conosco mesmo, né? Como é que a gente está falando de um lugar de como é que a gente, enquanto população brasileira, se olha, se reconhece e se enaltece, né? Então, acho que a gente está nesse grande desafio enquanto sociedade, que é a tal da descolonização de pensamento e de comportamento e de olhar, né? Que é ter afeto por si próprio. Né? Então, poder pensar que as instituições prisionais, que as instituições socioeducativas, né, não deveriam existir, a gente precisa pensar que a gente precisa de uma sociedade que se ame, né? De uma sociedade que se acolha, de uma sociedade que se acredite, de uma sociedade que valorize os saberes indígenas, né, que valorize os saberes da terra, que valorize os saberes afrodescendentes, né, africanos e afrodescendentes. A gente precisa se autoapreciar, né? E aí, essa escola de alto apreço, né, essa escola que vai potencializar um educador social para trabalhar com uma população de rua, ou com a população socioeducativa, ou com a população que está encarcerada, é um profissional que esteja disponível e capacitado para lidar com gente, olhando para a gente com beleza, com potência, reconhecendo amor, né, reconhecendo vida ali, florescimento, né, porque estou aqui com uma imagem latejando na minha cabeça, que é uma imagem de chegar em Belém do Pará e ver indígenas como mendigos. E assim, dentro, né, do norte do Brasil, num estado que é o Pará, que é um estado super importante, né, para a nossa cultura, a gente tem ali
uma desqualificação dos proprietários da terra. Então a gente tem isso o tempo inteiro em todos os lugares do Brasil e não sei em qual lugar do mundo isso está superado. Então acho que é dessa escola que a gente está precisando, né? Da escola de aprender a ser gente, né? De aprender a amar gente que tem o saber da vida, né? Que tem o saber vivido daquele território ou que passa por ali, que está precisando, que está numa situação mais precarizada, mais vulnerabilizada e que precisa de apoio, de suporte, de carinho. Então, como é que a gente faz isso no nosso cotidiano? Como é que a gente possibilita espaços para que todos possam fazer isso o tempo inteiro? Muito obrigado por ter aceitado participar com a gente aqui no nosso podcast. A gente está chegando ao fim, então eu agradeço, não só por mim, mas como todo o Grupo PET, pelas falas de vocês aqui com a gente. Com certeza vai mudar a ideia de muitas pessoas de como é feito esse sistema de socioeducação. Agradecer principalmente a Priscila por ter contado sua história e mostrar pra gente como é ser um bom exemplo de como as coisas podem melhorar. Eu gostaria de deixar a dica PET cultural, o documentário Meninos de Palavras, do diretor Fabrício Borges, que traz um registro inédito das oficinas de arte e educação com jovens que cumprem medidas socioeducativas na Fundação Casa, em São Paulo, e retrata também o poder da palavra e da arte como elementos transformadores. Então eu deixo aberto aqui o espaço para vocês se despedirem, divulgarem algum trabalho que queiram, Priscila divulgar seu trabalho com fotografia, a Liz ou a Sandra divulgarem algum grupo de estudo que elas façam parte, tá? Podem ficar à vontade. Então, eu quero agradecer, né, ao Grupo PET pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bom conhecer a Priscila. A Lívia já conheço, já amo, já sou apaixonada por essa mulher maravilhosa e agora conheço outra também sensacional. Então, eu acho que é fundamental esse espaço, Guilherme, muito importante, né, que as pessoas conheçam e desmistifiquem, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né, na nossa sociedade, aqui no Brasil especialmente, de muito ódio, né, de muito desejo de vingança. Então é muito importante que a gente conheça esses espaços, os profissionais que atuam nos espaços, as pessoas que passaram por esses lugares, que são pessoas, né? São humanos, né? E que bom que a gente possa ouvir as pessoas, né? E aprender com elas. Então, eu gostaria de divulgar, né, o curso. A gente tem um curso de extensão que acontece na UF, ele é um curso anual, ele agora vai começar no mês de setembro, então para quem gostaria de conhecer, a gente tem um grupo no Facebook, então para poder saber quando é que ele vai começar, as inscrições, eu convido as pessoas a entrar, o nome se chama Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação nas Prisões, ele está no Facebook, então lá a gente vai divulgar o início do curso, ele vai começar agora em setembro, então é isso, assim, é um curso de educação em espaços de privação de liberdade, mas é muito mais do que um curso para falar só sobre educação, né? Como é um espaço multidisciplinar, né? A gente não fala só especificamente sobre educação, mas tudo que atravessa esse espaço. Então a gente vai falar sobre saúde no cárcere, vai falar sobre questões de gênero, vai falar sobre racismo, vai falar sobre a questão da saúde nos espaços de privação. Então é um curso bem interessante e que tem capacitado muitos profissionais, a gente tem recebido muita gente boa e muita gente boa que às vezes vai fazer o curso e que a gente descobre que são pessoas potencialmente maravilhosas e que depois vêm para ser professores do curso, participar das mesas. Tem sido uma alegria coordenar esse trabalho junto com a professora Vanusa Maria de Mello. Quero participar desse curso, hein? Você já está convidada, minha flor. Depois a gente se fala. Tamo junto, gente. Gratidão aí pela troca, foi muito importante e muito feliz, né, por estar tendo esse espaço de escuta, né, com a Lívia, com a Sandra, foi muito massa. Eu tenho um projeto que se chama Silêncios Histórias e estou na parceria com a Insônia também, um produtor de audiovisual que a gente está produzindo, né, aqui no Turano. Se vocês quiserem seguir lá, é Silão e Suas Histórias, e o outro é Priscila Alves Fotografia, tá bom? E gratidão aí.
Agradeço também, gente, aqui pelo espaço. Muito bom trocar, acho que é muito enriquecedor, né, a gente poder falar e se ouvir, né? A voz da Priscila, para mim, representa, né, muita potência, e muita potência que traz esse lugar bonito da contradição, né? Achei muito bonito quando ela falou da dificuldade que é falar sobre um lugar que traz referências boas e ruins, né? Referências diversas. É esse lugar onde eu trabalho, é esse lugar onde Sandra pesquisa, então é um entrelaço muito bonito, assim, estar aqui hoje com vocês duas e com a equipe do podcast. Eu vou deixar então aqui a página da Escola de Gestão Socioeducativa no YouTube. Quem quiser acompanhar, quem puder ir lá dar uma curtida na nossa página do YouTube. A gente tem feito bastante palestras nesse período da pandemia, falando sobre o sistema, falando sobre algumas atividades específicas, trazendo temas sobre a socioeducação, e aí é sempre um apoio para a gente criar ainda mais espaços de fala bonita, tanto para dentro quanto para fora do sistema socioeducativo. O trabalho de fora, então, a coletiva Mulheres de Pedra, a gente tem um Instagram, então, Mulheres de Pedra, se puderem acompanhar lá, também agradeço. É isso, obrigada pelo espaço. Isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter nos ouvido. Siga o Pet no Instagram, petinter.uf, para você sempre receber quando tiver um episódio novo. Hoje foi isso. Muito obrigado e até a próxima.